Neoplatonismo é o nome dado à corrente de filósofos platônicos do século II em diante, e não há unanimidade entre os pesquisadores acadêmicos sobre este termo. Alguns sustentam a utilização do termo platonismo e entendem este movimento como uma continuidade natural da escola platônica. Os próprios filósofos neoplatônicos consideram-se seguidores desta tradição filosófica e espiritual. Nossa ideia aqui não é suscitar polêmicas e sim compreender este movimento filosófico dos seguidores e, por que não dizer, discípulos de Platão. Platão foi discípulo do filósofo Sócrates. Entre os discípulos de Platão, o que mais se destacou foi Aristóteles, que mesmo discordando do mestre, sofreu sua influência. Tal foi a influência de Platão, que a academia subsistiu mesmo após a sua morte aos 80 anos de idade. De forma simplificada, podemos dizer que o ponto de partida de toda a filosofia de Platão é sua teoria das ideias. Para Platão, a alma, antes de ficar aprisionada no corpo, habita o mundo luminoso das ideias, guardando apenas vagas lembranças dessa existência anterior. Para o filósofo contemporâneo Radek Schullp, há uma mudança de perspectiva entre o platonismo médio e o neoplatonismo. Enquanto os platônicos médios se debruçavam sobre as doutrinas platônicas pelo ângulo ético, prático e moral, os neoplatônicos interessam-se especialmente na contemplação dos mundos superiores e dos princípios metafísicos. Ressalto que as visões não se excluem nesta linha do tempo. Afinal, platônicos médios não rejeitavam a contemplação dos mundos superiores e os princípios metafísicos, e os neoplatônicos seguiam premissas éticas e morais rigorosas. No texto apresentado por Juan Carlos de Sena Mangueira sobre esta história, que este roteiro pretende resumir e incentivar sua leitura, ficará claro as distintas visões que existiam entre os discípulos de Platão quanto às perspectivas e foco que empregavam em suas reflexões e caminhos ao uno. Primordialmente, a tradição neoplatônica era oral, avessa à escrita. Contudo, Plotino, em função dos insistentes pedidos de seu discípulo Porfírio, cedeu aos registros escritos. Porfírio foi o editor de Tratados das Enéadas. Recomendamos que o início dos estudos desta tradição seja iniciado por esta obra. Os tratados escritos pelos neoplatônicos foram, quiçá, algumas das tentativas esperançosas de salvaguardar a cultura grega e a religião helênica dos seus fins inevitáveis. Em contraste com os platônicos médios e antigos, os neoplatônicos tinham uma perspectiva filosófica e cultural muito vasta. Com efeito, os neoplatônicos manipularam de forma extraordinariamente criativa um diversificado acervo de doutrinas filosóficas peripatéticas, estoicas, pitagóricas, céticas e socráticas. Em Plotino, por exemplo, a ideia de tohen, e do intelecto, nous, presente de maneira seminal em Platão, foram mescladas e entrelaçadas com conceitos aristotélicos, como o famoso conceito de entelequia,
e elevada a um grau de precisão filosófica metafísica muito mais rigoroso e desenvolvido. No seio do neoplatonismo tardio de Proclo, as ideias pitagóricas de limite e ilimitado foram submetidas a uma revisitação engenhosa, profunda e aperfeiçoada. Enquanto em Jâmblico, as concepções acerca da alma e do corpo etéreo foram fortemente inspiradas no De Anima de Aristóteles. O neoplatonismo, em sua própria essência, consubstancia-se numa corrente filosófica de marcante flexibilidade, abrangendo em seu âmago uma miríade de matizes e particularidades. Por exemplo, o neoplatonismo tardio, estabelecido por Jâmblico, distingue-se sobremaneira do neoplatonismo alexandrino concebido pelo egípcio Plotino. Pode-se afirmar que, enquanto o neoplatonismo plotidiano alicerça-se primordialmente na razão e na lógica, o neoplatonismo de Jâmblico se reveste de um caráter notoriamente mais místico e esotérico e mais apoiado na prática ritualística e teúrgica. Durante o século V, em solo ateniense, a sistemática exposição filosófica fundamentada por Plotino, bem como a esotérica mística teúrgica cultivada por Jâmblico, se entrelaçam com magnificência na exímia cosmologia de Proclo. Embora haja concordância absoluta entre os neoplatônicos quanto à finalidade última da alma, há muitas discordâncias sobre os métodos mediante os quais tal objetivo pode ser alcançado. De acordo com o fundador do neoplatonismo, Plotino, a comunhão com a unidade é alcançada somente mediante uma meditação e contemplação profundas e silenciosas. Por outro lado, de acordo com Jâmblico, a meditação e a contemplação silenciosa são insuficientes quando carentes da prática da teurgia.